Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que estão conosco hoje, em mais um Papo Aberte. Hoje a Bom, gente tem o prazer de estar com a Sabrina. Sabrina, que é uma conhecida daqui da Aberte já há um tempo. Nós já fizemos alguns projetos em conjunto. verdade. Sabrina, bem-vinda. Obrigada por aceitar esse nosso convite. Eu vou te apresentar, tá? Antes da gente começar. A Sabrina hoje é diretora da Blue Engine Collaborative. Sabrina Passo Cimente, né? Ela é especialista em transformação digital e estratégia digital, mestre em mídia digital. Sabrina tem mais de 18 anos de experiência liderando estratégias, transformação digital e redesenho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que ao final do evento vamos disponibilizar um link no chat para que aquelas pessoas que quiserem um certificado, para que elas preencham o formulário que estará disponível, né, por meio deste link. Sabrina, então, vamos começar até pelo próprio nome do Papo Aberto. O Vamos nome lá. já desperta muita curiosidade para a gente. Inteligência artificial para o óbvio, humanos o único. Isso é uma linha tênue, né? O que a gente pode esperar, então, dessa divisão? Conta para gente. Vamos lá. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente desse jeitinho online, para quem vai assistir depois, porque eu sei que o link fica disponível, né, Ju, depois para todo Fica. mundo. Espero que vocês estejam vendo a minha tela, acho que está tudo certinho aí. É, essa provocação veio de pesquisas recentes aí, do quanto a gente tem se angustiado um pouquinho, né? É uma angústia de todo mundo, eu acho, o quanto a inteligência artificial está aí ao redor de todo mundo, onde é que o humano fica. Então, acho que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso hoje, e não é escrever nada em pedra, não tem teoria confirmada, estudo nenhum que ainda consiga confirmar o impacto da inteligência artificial sobre a gente, sobre os nossos trabalhos, ainda é tudo muito recente, né? A própria transformação digital é recente. Então, eu queria começar para vocês com uma confissãozinha, assim, que a Juliana já me conhece um tempo, mas nos últimos tempos muita gente tem assim, tá, vai acontecer, vai acabar com a minha operação, vai acabar com o meu trabalho, o que a IA vai substituir, qual é a posição que vai deixar de existir, né? Essa sensação é super compreensível. A gente estava falando isso ontem, numa das sessões que a gente teve de um lab de inteligência artificial aqui da Vulent, eu já vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. A IA, ela mexe com uma coisa que é sensível, né, para a gente, ela mexe principalmente para a gente que trabalha com mídia, né, porque ela, sim, pode entrar na produção, ela pode entrar naquilo que a gente entende por audiência e receita, né, ela impacta essas coisas diretamente, pode impactar diretamente, mas hoje, para essa hora que a gente tem aqui junto, Ju, eu queria propor um frame um pouquinho diferente, assim, né, por isso que ele está assim. Eu não quero nem o hype do IA, apesar de ter, né? Essa semana aí Google lançou um monte de coisas lá no Google I/O, e nem pânico, tá? Nós não vamos panicar por conta dessa monte de coisa que a gente vê por aí, né? Eu quero ter com vocês aqui uma conversa super prática, que ela é sempre muito importante para mim também, e mostrar para vocês onde é que a inteligência artificial pode gerar valor aqui, e nesse caso específico, num convite muito bacana da Bert, queria agradecer o Cristiano também que estiver por aqui nos ouvindo, onde é que a IA pode gerar valor para a rádio, para a TV, né? E onde é que ela não pode gerar valor, né? E não só de dinheiro, né? Ela gerar aquele valor, aquele impacto. Então, voltei, esse ano eu tive no SXSW, lá no Texas, em outros eventos sobre isso, eu voltei em muitas organizações, tenho conversado com muitas organizações sobre isso, eu acho que a IA funciona muito melhor quando ela fica aquilo que é óbvio para ela, então se aquilo não está óbvio, não vamos deixar para ela, para que a gente, humano, possa investir naquilo que é único, naquilo que a gente sabe fazer melhor. O diferencial, por exemplo, de uma emissora de rádio, de uma emissora de televisão, nunca foi apertar o botão mais rápido, né? Sempre teve mais a ver com confiança, com presença, com estar no local, com vínculo.
Isso da minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, posso dizer para vocês. Mas esse debate todo que a gente vai fazer hoje, esse é só o primeiro slide, fica importante porque eu quero contar para vocês um pouquinho, vocês sabem bem, porque sofrem na pele, essa busca pela informação mudou muito, mas eu quero contar bem rapidinho quem é a Blue Engine, antes da gente seguir, agora que acho que deve ter mais gente aí nos acompanhando, só para contextualizar um pouquinho quem a gente é, talvez alguns de vocês aí que estejam nos acompanhando já conheçam. A Blue Engine trabalha com transformação digital, esse é o 10º ano da empresa, a gente está comemorando 10 anos. Eu tenho a felicidade de conhecer a Blue Engine desde o ano 3 ou 4, quando a Blue Engine trabalhava para a Meta, o Facebook, quando eu ainda estava por lá. A Blue Engine trabalha com transformação digital, a gente quer desenvolver audiência, produto, receita, a gente ajuda nas operações digitais de empresas, inovação, empresas do mundo inteiro, tá? Não só aqui no Brasil. A gente contabiliza aí um pouco mais de 1.000 organizações que já passaram pelos nossos laboratórios ou trabalhos de consultoria que a gente fez. Não tem só empresa grande, não tem só empresa pequena, não tem só empresa visando lucro, tem as non-profit também, que a gente tem um trabalho bacana nos Estados Unidos, principalmente com isso. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de toda essa diferença de empresas que a gente trabalha, o desafio quase sempre é o mesmo. Como é que a gente diversifica a receita, Sabrina? Como é que a gente mantém a nossa relevância? Como é que a gente usa tecnologia sem perder a nossa identidade, sem pasteurizar? Como é que a gente ganha eficiência, né, sem sacrificar a qualidade que a gente tem? E recentemente, obviamente, como é que a gente bota IA no meio desse caldeirão todo, né? E quando a gente fala muito em mudança, a Ju já me apresentou com muita gentileza, e de fato isso já são 20 anos de experiência, um pouquinho mais de 20. É ruim, a gente vai falando, vai aumentando os anos, significa que a gente está envelhecendo, né? Eu tive por 5 anos à frente das operações e na gestão de parcerias de mídia, das indústrias de mídia, talvez alguns de vocês aqui tenham sido meus parceiros, com o Facebook e a indústria em todo o Brasil. Antes disso, passei quase 10 anos na RBS, que é um grupo do Sul, onde eu estou hoje, moro em Porto Alegre, na toda a transformação digital e produtos digitais por ali, desde 23 aqui oficialmente na Blue Engine, como coach, principalmente desenvolvimento de audiência e produto, que é uma área que eu gosto muito, mas liderando aí todos os laboratórios aqui da região, América Latina, e também participando de programas não só daqui, tá? O que eu gosto de dizer para vocês, ninguém que eu já sei, ouvindo empresários e jornalistas e editores de todo o Brasil, é que ninguém está muito preparado para o que vem por aí. A gente, ontem ainda no nosso laboratório, contou um pouquinho de uma pesquisa da Cisco do ano passado, quando os empresários falam sobre o sentimento de estar preparado, só 13% dessa pesquisa da Cisco diz que está muito preparada, ou nesse sentimento de readiness, né, que a gente fala de prontidão, estou pronto, quando a IA aparecer aqui na minha porta, eu estou pronto. E a maioria, mais de 50%, se sente muito ainda limitada, porque vem por aí, então calma, está todo mundo no mesmo barco, né? Mais de 60% não tem métricas para acompanhar o que a IA está fazendo, 70 dados bastante fragmentados, então é importante a gente entender, né? Não fiquem com pânico, né? Lembram lá no meu primeiro slide? E menos de 20 acha que a cultura da empresa já está pronta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, níveis muito diferentes de maturidade, de velocidade, de ansiedade, de orçamento, que a gente sabe que também é importante. Então, a gente vai falar um pouquinho. Ou seja, é um desafio grande, mas é um desafio estimulante, né, Sabrina? Eu costumo achar todo desafio estimulante, né? Mas os grandes, melhor ainda. Então, ele é estimulante, Ju, porque ele está na nossa mão mais do que ele já esteve em outros momentos, na mão de gente que não precisa saber codar, que não precisa entender de P&L, de
né? Não preciso ter o meu MBA em administração e nem ser um super dev para meter a mão na massa e conseguir botar uma ideia que eu tenho na minha cabeça, inovadora, e pilotar ela e apresentar ela para o mercado, ou para o meu chefe, ou para o meu board, ou para o meu colega do lado. Então, é um momento onde a profusão daquilo que é inovação está na nossa mão. Dá para fazer na garagem de casa, de verdade. E esse que eu quero mostrar para vocês. Eu mesmo sou uma experiência, sabe, Sabrina? Eu tenho procurado me atualizar, fazer alguns cursos e acompanhar, e já consigo fazer algumas mudanças que impactam diariamente, né, o trabalho que eu faço e o resultado que eu entrego. Então, acho que a gente pode continuar aí para mostrar que isso é possível. E acho que o que é importante, quem trabalha aqui, está com mídia, e veículos de comunicação, seja ele jornalismo ou entretenimento, é entender que aquele alcance, o jogo do alcance, né? Lembra do engajamento, aquelas métricas, ele já não é mais o mesmo, né? A gente não, durante muito tempo, a distribuição, né? Lembra que a gente criava times de distribuição, vamos distribuir social, vamos distribuir newsletter, home, é, grade de programação não é mais a mesma, né? Não rola mais desse jeito. A descoberta ela acontece em diferentes plataformas. A gente tem os creators entregando, o algoritmo entregando do jeito que ele quiser, sem que a gente possa influenciar. A gente tem grupo do WhatsApp, a gente tem aquela busca social, né? Quem aqui não busca na barra das plataformas sociais e não só nos buscadores tradicionais, a gente busca na IA hoje, né? Nos chats de conversação da IA, e obviamente isso importa muito para quem está trabalhando com rádio, com televisão, porque vocês, obviamente, já faz um tempo, não estão competindo só com outras emissoras, né? Compete com TikTok, com creators, com resumo automático, com informação daquela, suficiente, aquele resumo que é suficiente, com infinitas, né, pontos de atenção. Mas isso não significa que a mídia tradicional, que eu não gosto muito de chamar de tradicional, mas espero que vocês entendam tradicional bem entre aspas, perdeu a relevância, muito pelo contrário, né? Significa que aquele alcance automático, né? Às 8 horas eu sento na frente da televisão e ligo, ele está mais frágil. E eu não preciso dizer isso para vocês, vocês sabem melhor do que eu. Quando eu tive no Texas em janeiro, para um evento que a gente fez com o Google lá, com os participantes do nosso lab, o Tim Griggs, que é o fundador da Blend, falou uma coisa que ficou comigo na minha cabeça, que ele disse assim, a inteligência artificial está mudando mais rapidamente a descoberta de conteúdo do que ela está mudando o jornalismo. Então, a gente aqui nem vai mudar o jornalismo tanto, porque a gente vai continuar fazendo ele daquele jeito que a gente precisa fazer, mas aqui está muito acelerado. Então, como é que a gente faz para que essas duas coisas se encontrem, né? Então, o comportamento das pessoas não é mais o mesmo, né? Eu nem concordo com todas as colunas desse slide, acho que algumas coisas aconteceram antes do agora aqui. Essa foi uma apresentação que rolou lá no SX. Lá há 10 anos a gente estava assim com TV, com site, com uma busca, pode ser uma busca ali social, passava um link um link do Facebook para alguém, e hoje a lista é maior. Eu trouxe esse slide mais para mostrar que não mudou só a tecnologia, mudou, né, mudou como a gente está, essa relação que a gente tem com o conteúdo. Mas tem uma coisa particular que está acontecendo, que eu quero que vocês percebam aqui. As pessoas, que somos nós aqui, né? Vamos tirar o crachá e o CPF, a gente quer velocidade, né? A gente não quer esperar o Uber mais do que 3, 4 minutos, né? A gente, se alguma coisa demora muito, e essa sensação, essa relação que a gente tem com a tecnologia mudou a nossa relação com outras coisas também, né? Precisa ser tudo muito rápido, né? Eu brinco que é o fast food, ele entrou em todas as nossas relações, mas o fast food não faz bem, né? O que faz bem é feijão, demora para fazer. Então, eu queria que vocês pensassem nessa. Eu amo fast food, mas não tem coisa melhor que o feijão, e o feijão demora para fazer. Então, fiquem com essa analogia, assim, que ao mesmo tempo que a gente está, ele é bom o fast food, ele resolve ali aquele momentinho, mas a gente já está desconfiado, né? E as pessoas estão desconfiadas, vou mostrar com alguns dados ali, especialmente agora que a gente vive um mundo de deepfake, né? Um mundo de desinformação, um mundo de conteúdo sintético muito fácil de fazer. Quanto mais conteúdo existe,
mais difícil fica em acreditar naquilo que está ali. Será que foi mesmo aquilo? Será que foi a Sabrina mesmo que falou aquilo? E aí, quando a gente vê o que as pessoas estão procurando, e eu tenho um outro slide aqui para mostrar para vocês, são dois dados bem recentes, tá? Esse aqui dos gráficos em barra, ele é desse material aqui que eu tenho ele impresso, mas existe o link, eu posso passar para vocês, ele é o Next Gen News 2, é desse ano, ele foi feito pelo FT Strategies com parceria do Night Lab, ele foi lançado em janeiro desse ano, tem um capítulo do Brasil, e aqui a pergunta era assim, o percentual aqui é das pessoas que diziam assim, que às vezes procuravam notícias na inteligência artificial. Então, ia lá para o meu chat GPT e dizia assim, o que aconteceu hoje em Brasília, por exemplo, né? Olhem como o Brasil, os brasileiros, jovens principalmente, menores de 25 ou até os 50 anos, estão procurando mais na IA notícias do que países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Inglaterra. A gente ali está perdendo para a Nigéria e para a Índia nesse sentido. Então, as pessoas estão admitindo que procuram notícia, às vezes, na IA. Quando a gente olha para esse relatório do Sprout Social desse primeiro trimestre deste ano agora, janeiro, fevereiro e março, as pessoas estão procurando notícia, de novo, em rede social, em TV, e em aplicativo de notícia. Então, é positivo e mostra um pouquinho a saída da busca, né? Você ir no buscador encontrar alguma coisa, né? Então, aqui mostra que as pessoas estão procurando, tentando achar informação do jeito diferente, mas, ao mesmo tempo, elas querem credibilidade, né? Porque o mundo está doido. Elas querem vozes reais, elas querem vozes autênticas, né? Como a gente gosta de chamar. A TV e o rádio tem muito isso, né? Ela quer ajuda, sim, para entender questões complexas, mas onde é que o dinheiro foi parar? Né? Como é que a gente explica isso para quem precisa, em outubro, decidir se vai para cá ou vai para lá? Então, quando a gente olha esses dados que eu mostrei para vocês, tem conversa com a necessidade de confiança, querem ajuda para navegar essa coisa complexa que a gente está vivendo hoje, e querem entender por que isso importa para mim, né? Por que eu tenho que... Por quê? Né? Que eu deveria estar interessada nisso, né? Tem, gente, informação demais, né? Essa pessoa que respondeu a pesquisa aqui do Next Gen, a Maria Eduarda, tá em inglês aqui, desculpa que eu só fiz o print, ela diz assim, tem muita coisa, né? É difícil acompanhar tudo, tem muita coisa da minha cidade, é demais, né? Então, ela está estafada, assim. Então, como é que a gente ajuda ela? Olha, é aqui que você vai encontrar a informação que você precisa, né? E no caso de vocês, ou de quem está aqui e trabalha com news e com mídia, especialmente rádio e TV, vocês são voz, vocês são rosto, vocês são presença, né, física nos lugares, real life, né? Tem essa coisa de ritmo, tem essa coisa de companhia, né, de estar presente na vida das pessoas. E eu que venho de localismo, né? Eu comecei a carreira no jornal local na cidade de Joinville, lá em Santa Catarina. O local é muito importante, né? O contexto local. Ninguém poderia cobrir, né? O GEC, o time de Joinville, melhor do que o jornal A Notícia, que era da cidade, né? Então, não adianta ter, né, um big player atuando lá, entregando notícias lá. Então, essa emissora, principalmente as de rádio do interior, que acompanham a vida das pessoas, né? E às vezes acompanham o dia a dia, a rotina daquela cidade que está sem luz, que está sem água, que está sofrendo alguma coisa com trânsito, tem isso muito forte, tá? Então, a gente, para seguir o que a gente tem vivido, a gente está vivendo uma era de conteúdo infinito, e infinito é muita coisa, né, gente? O infinito é muito grande, né? É difícil a gente. Então, talvez essa seja um dos slides mais importantes, não mais importante, né? Mas é para a gente pensar um pouco. Tem uma proporção muito difícil do que a gente que trabalha com conteúdo passou a ver, né? Um conteúdo só, ele vira muita coisa, né? Um texto, ele vira imagem, daí ele vira gráfico, daí ele vira podcast, daí ele tem uma outra versão adaptada, ele pode ser escrito como a Sabrina fala, depois como a Ju fala, depois como a Cora, minha filha, fala. Então, ele... E com custo marginal muito pequeno, né? Eu não preciso de muitas
muitas mãos para fazer isso, mas acontece uma coisa muito curiosa, isso acontece em todas as indústrias, quando uma coisa muito abundante, né, a gente tem muito daquilo, o valor daquilo muda, né? Se a gente tem muito, aquilo fica, né? Será que isso aqui é importante? Então, o que a gente pode fazer nesse contexto? A gente tem que ter o diferencial, né? Qual é o diferencial que vocês vão entregar quando vocês estiverem produzindo alguma coisa? Ou seja, Aí, nós já sabemos fazer, agora acredito que seja como podemos fazer diferente em função dessa nova realidade. exato, e ao fazer diferente, olhando para as nossas audiências de um jeito diferente, de um outro lugar, eles não estão mais sentados passivamente, né? Eles escolhem o que eles querem, então eles precisam. Por que eu vou escolher X ao invés de Y, né? Então, esse poder que hoje está na mão, e que faz tempo que a gente sabe que está na mão, mas a gente foi levando, está mais claro hoje, está mais óbvio, né? Então, aquilo que vai eu manter no dial aquele canal de rádio, ou no YouTube assistindo aquele programa, ou na TV aberta ou fechada, é a confiança. Então, vou dar um exemplo que ele não é banal, porque ele foi muito importante, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas é quando a gente teve, há 3 anos, exatos 3 anos, né? Está fazendo as nossas as cheias aqui. As pessoas ficaram na rádio, que é quem tinha informação 24 horas, né? No YouTube ou na rádio. Para quem não tinha internet, não tinha, era o rádio de pilha que funcionava, era onde tinha informação correta de aonde tinha alimento, aonde tinha abrigo, aonde tinha. Então, era aquilo que a rádio sabia fazer e é onde tinha o conteúdo a confiar. Pensando que tinha nas redes sociais pilhas de corpos que nunca existiram, né? Água faltando em uma vila que sempre teve. A chuva veio porque o Elon Musk mandou a chuva para cá, né? Tudo isso teve, vocês lembram que teve. Então, o valor estava nessa confiança que se estabeleceu aqui num trabalho muito incrível que foram feitos das rádios locais aqui, do trabalho que foi feito aqui. Isso é interessante, pesquisa, Sabrina, porque a gente tem pesquisas que mostram o alto grau de confiabilidade de rádio. É impressionante. Então, o que você fala só confirma o que as pesquisas estão mostrando aí para gente. E aí a gente aqui também, de novo, numa coisa de impacto para a gente sair daqui pensando nisso, não é a falta de tecnologia o risco hoje, porque ela não é tão cara como ela já foi, e muito mais acessível do ponto de vista de poder, de acesso mesmo, né? Da gente poder manusear. É falta de visão, né? Que falta para muita gente, que é a hora de sentar, e eu digo isso tendo conversado e vendo dentro dos laboratórios e no mercado muita resistência ao uso da inteligência artificial ainda. Eu não sou a super entusiasta da inteligência artificial para tudo, obviamente que não, nem do digital, nem das telas, e, né, para quem me conhece sabe muito bem disso. Não sou né, do digital para tudo que a gente precisa, mas a gente precisa ter visão, né, estratégica, de onde é que a gente precisa e onde é que a gente não precisa usar alguma coisa. A gente precisa ter clareza, por que eu estou usando a IA? Ela vai resolver qual o problema, né? Qual o problema da minha organização que ela vai resolver? Ela está ligada a qual meta específica, qual o objetivo SMART aqui da minha organização, da minha vida que seja, né? Porque a gente pode usar ele lá para a vida. Ela vai preservar o quê? Quem é o responsável por isso aqui? Porque quem é o responsável é importante, né? A gente ter quem é que cuida disso aqui na org. Quais são os limites do uso da inteligência artificial dentro da minha organização? A gente tem muito nos laboratórios que a gente fez, foram mais de 100 organizações que participaram, muitas entram no Lab para escrever suas políticas de IA, porque não sabem nem como é que vão usar. Quando eu trabalhei em veículo impresso e online, a gente não botava um disclaimer que a imagem tinha sido mexida para um filtro no rosto, para tirar uma sujeira do céu, porque aquela foto ficou com... E a gente publicava, e a gente não tinha um problema com isso ético, de um touch numa foto,
né, de um filtro num vídeo. Hoje isso já é uma conversa, né? Eu deveria ou não contar que esse texto foi traduzido por IA. Tem um limite, se a gente quer ou não, isso precisa ser discutido internamente, né? A minha opinião é que não precisa, né? Você dizer que traduziu com IA. Você traduziu e pronto, né? Tem ferramentas de tradução simultânea. Você precisa dizer que aquele conteúdo foi produzido com a ajuda da inteligência artificial? Aí eu acho que sim, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? Aqui é prático, tá? E esse slide pode ser printado, copiado, porque o que é vulnerável? Se você estiver fazendo só o que está em laranja, você está num caminho que talvez não seja tão sustentável. Então, fazer só aquele conteúdo que é o evergreen, que quase todo mundo faz, onde tirar o meu título, aquela coisa que tá, né, que o buscador, o IA responde rápido, aquilo que só explica como é que a água vira gelo, como é que o gelo vira água, conteúdo que já existe, né, a história dos presidenciáveis, aquele conteúdo muito criado para SEO, que explica o que, quando, como, por quê. Esse é um conteúdo que precisa ser feito? Precisa, mas ele é vulnerável. Ele responde perguntas que são diretas, que são processadas pela IA muito fácil, que as respostas já estão lá há muito tempo. Estou falando aqui do digital, tá? E pensando aqui que todo mundo produz conteúdo para o analógico que vai ser botado no digital. Eu não estou... Estou entendendo que está todo mundo aqui digital já. O que eu estou chamando aqui de seguro? Talvez eu deva trocar essa palavra, ele não é seguro. Ele é menos vulnerável. Aquilo que é local, só você faz, né? Naquela região. Aquilo que é muito nichado, né? A festa e a cobertura do que aconteceu ao redor daquela festa, lá em Jaraguá do Sul, onde a minha mãe estava ontem de noite, só a imprensa local pode fazer. Eu não tenho como saber o que aconteceu lá se eu não seguir as redes, os criadores, o pessoal que estava por lá. Né? Aquela reportagem que é original, aquilo que nasceu no coração do repórter que sentiu aquele cheiro e fez aquilo que só o veículo de vocês conseguiu fazer. Aquela análise profunda, aquela interação, principalmente no que acontece no vídeo, nos comentários. Eu nem sei se tem comentários aqui no YouTube, porque eu não estou vendo nada do que está rolando no YouTube. Por enquanto ainda a gente não teve, não. Para a gente falar com alguém. Opinião, muita opinião, né? Os creators estão aí, e os influenciadores, e estou falando aqui dos influenciadores do bem, tá? Crescem porque eles se posicionam, então será que tem um espaço dentro dos veículos de comunicação para alguém se posicionar? É possível, né? O que pode ser seguro é o breaking news, aquele em desenvolvimento, né? Aquilo que está acontecendo, você segura. Então, né? A IA, de fato, ela pode resumir aquilo que já existe, né? Mas ela não tem como substituir aquilo que é original, aquilo que é a experiência, né? A hora que ela conseguir fazer isso, e que eu acho que ela não vai conseguir, aí sim a gente está todo enrascado, aí a gente pode fugir para as montanhas. Mas acho que a gente pode ter essa atenção ao conteúdo, o que fica mais vulnerável a essa intermediação, se perguntar sobre isso. Vocês estão dizendo assim, Sabrina, é para parar de fazer, vamos parar de fazer, vou na redação hoje dizer para parar? Não, gente, pelo amor de Deus, isso garante audiência e tal. Mas se a gente quer daqui para frente seguir vivo, seguir, né? Ninguém quer só respirar por aparelhos. A gente precisa dar uma investida no que eu estou chamando aqui de conteúdo seguro ou conteúdo menos vulnerável, conteúdo que investe em relacionamento com a audiência, um conteúdo que exige presença humana, que exige o analógico, que exige o olho no olho, que exige proximidade, que é aquilo que os veículos associados ao mundo aberto, mais relacionados com a televisão e o rádio, têm muito, né? Vocês vivem muito isso, tá? Seguindo. O que importa, então, de verdade, aqui é quase um resumo do slide anterior, assim. Um trabalho que vocês façam que é diferenciado, ele é muito difícil de ser resumido, né? Quando a gente tem um trabalho que ele é especial, é difícil, né? Que aquele resumo, aquele snippet das IAs vão conseguir resumir. Então, é uma vantagem. A gente ser muito explícito sobre aquilo que a gente entrega. Então, se você é massa, fica mais difícil, você entrega tudo para todo mundo, né? Mas quem de fato você está servindo? O que você entende? O que importa agora? Porque aí, quando você mostra que né, que você está entregando esse valor em tudo aquilo que você produz, em tudo aquilo que você compartilha,
fica mais fácil para que as pessoas possam ver por que ela está escolhendo. Por que eu estou escolhendo acompanhar este ou aquele canal, este ou aquele programa? Então, é uma provocação para vocês ser extremamente explícito, assim, se eu pudesse usar essa palavra, naquele valor que vocês entregam. Que se ele for muito genérico, ainda que ele seja excelente, ele talvez perca algumas pessoas pelo caminho, né? Pense assim, por que alguém ia escolher? Por que alguém ia escolher estar aqui hoje falando comigo, né? Me assistindo hoje? Assim, o que eu vou entregar de diferente de outros conteúdos que estão acontecendo agora, neste mesmo momento, né? Isso vai levar a gente para uma metade aqui, um pouquinho menos da metade, que pode ganhar bastante importância nos próximos anos, que é a gente pensar na conexão humana, cada vez mais parte da estratégia. A gente precisa, não pode esquecer disso nunca. A inteligência artificial está aí, mas a gente não pode esquecer da importância da gente, né, poder se olhar no olho. Nenhuma organização de mídia hoje, eu tenho certeza, quase 100%, sofre por falta de total acesso à inteligência artificial. Algum acesso, todo mundo que está aqui tem, tenho certeza. As ferramentas existem, os modelos existem, os tutoriais por aí existem. A Ju estava aqui falando, eu pego um tutorial, eu faço. O desafio é outro, né? O desafio é ter clareza, né? Ter clareza do que a gente, de fato, vai fazer com isso, né? Ter essa clareza do quanto é importante essa conexão humana. A gente não resolve só com tecnologia, né? Uma frase que eu gosto bastante de repetir para mim mesma, assim, é que a conexão humana ela não é um efeito colateral, assim, do bonito, né? Ela tem que ser parte da estratégia, né? Não vou me conectar com a Ju aqui como efeito colateral se ela não fizer parte da minha estratégia, assim, né? Então, para vocês aqui, o que tem que fazer parte da estratégia? Ela não é só, ai, que legal que eles fizeram isso, tem que ser pensado antes. É mostrar o repórter, é mostrar o bastidor, é mostrar o processo, é mostrar a pessoa real, é construir essa relação direta, né? Criar as experiências fora do dial, fora da tela, é ter evento, é ter comunidade, né? Sabrina, Fala, quando Ju. você fala dessa questão daí do enquadramento da primeira pessoa, eu sou de uma geração e eu acredito que muito disso que eu vou falar ainda impere dentro das redações. É a questão de que o repórter ele tinha que ser impessoal, formal. Isso muda um pouquinho da regra, né, que a gente o tempo inteiro viu. Como quebrar essa barreira sem deixar o rigor técnico de lado, né? Eu acho que a gente relacionou a impessoalidade com rigor técnico e uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? O rigor técnico ele continua tendo que estar aqui, né? E aquilo que a gente pode transformar ou ir criando de um jeito diferente é aquilo que é o mais pessoal, o mais perto da realidade das pessoas. Enquanto eu vou usar um exemplo bem fácil de entender, que é quando a gente, numa experiência que a gente teve num dos laboratórios, a gente pedia para que eles desenhassem numa ferramenta de a redação do futuro, a redação dos sonhos. E eles escreviam um prompt simples. E aí tinha redação no fundo do mar, do Castelo da Princesa, tinha de tudo. Mas a bancada sempre existia. A inteligência artificial vem enviesada de que o jornalismo, a redação tinha sempre uma bancada, mesmo que era gente de mídia impressa, ou enfim, sempre tinha um homem branco e sempre ele estava de terno, né? Então, a IA já traz embutida nela uma coisa que é o que tu disse, é o viés, é a construção histórica, né? Você olha para as TVs e os jornais do mundo todo é assim, né? A gente não imagina um apresentador do noticiário nacional vestido de um jeito que não é o que tem hoje, né? E que a IA entende como o tradicional. Mas eu acho que a gente tem que entender a audiência e o que ela está querendo. E aí eu vou usar um outro exemplo que vai para um outro lado, que é um Cazé TV, né? Que conversou com o torcedor como torcedor, né? Ele começou daquele jeito. Então, ele sentou na cadeira de torcedor
e começou a falar de futebol, né? Que é a história, depois a gente pode até ir atrás e conversar com o próprio Casemiro de como é que ele começou, porque foi assim, ele queria acompanhar o esporte de um jeito que fizesse sentido para ele, não com gente engravatada falando com ele sobre futebol. Então, é olhar a audiência dele era aquela, outros torcedores. A garotada jovem está vindo de um outro jeito nesse sentido. Eu acho que falta muita preparação ainda, porque o rigor técnico não pode também cair, aquilo que tu falou, né? O áudio precisa estar bom, você precisa saber falar um bom português, você precisa ter clareza nas coisas, mas contar uma experiência, focar na vida dos outros, mudar o enquadramento, usar o vídeo vertical, explorar formatos, isso tudo, Ju, é possível de fazer, porque você não precisa escrever em pedra, né? Quando, né, a TV mais antiga, você criava um template, aquele template custava muito dinheiro para fazer aquela arte que tinha que ser repetida. Hoje, tu pode testar em programetes, então não deixar de testar e dizer, gente, estamos testando uma nova coisa aqui. O que vocês acharam? Isso, ouvir mesmo, né, a audiência. Abrir para que a audiência possa participar, porque a gente tem uma necessidade humana, isso vem da psicologia, de pertencer a algum lugar. Imagina eu pertencer à criação daquele programa, ou daquele boletim, ou daquele... Eu estar naquela comunidade, né? A gente quer importar para alguém. Então, é central nessa conversa que a gente envolva a audiência, né? Sinceramente, acho que não tem como automatizar a criação do vínculo, não tem como. Mas o que a gente faz e a nossa profissão tem condição de fazer, que ajuda com isso, que é o sentimento, que é a criação de vínculo, a IA não consegue. Então, é possível, sem esquecer o rigor técnico, porque acho que a gente não pode se perder, né? Ele não pode ficar ruim, né? Ele pode só ficar diferente, tá? Então, aqui o título dessa conversa é esse, né? O coração dessa apresentação não é uma tese minha, mas eu tenho pensado muito nisso, assim, é entregar para a máquina aquilo que ela pode fazer melhor do que eu. E dormir enquanto ela trabalha, né? Descansar enquanto ela trabalha, brincar com a Cora enquanto ela trabalha, fazer aquilo que importa enquanto ela trabalha, e fazer melhor, né? Aquilo que ela faz. Então, o público tende a ser bastante claro em pesquisas que já aparecem de que não se importam que a IA ajude um jornalista ou ajude uma redação, mas se eles pode substituir o jornalista, eles não, obrigado, não quero que substitua o jornalista, né? Quero que ajude o jornalista. Isso o público, né? Tem uma sabedoria aí que é uma oportunidade da IA, obviamente, criar esse conteúdo infinito, um pouco. Mas para mim, não só para mim, ele é de criar capacidade, né? Ele tem capacidade, eu brinco que a IA, ela compra tempo para mim, né? Ela bota mais tempo dentro da minha agenda. Tempo para eu melhorar um material, tempo para no caso da TV e do rádio, talvez se dedicar para a comunidade, tempo para parar para pensar, para discutir estratégia, tempo para discutir receita, tempo para pensar melhor a pauta. E eu vou mostrar cases reais aqui de gente que ganhou tempo, que conseguiu escalar. É o ROI, né? O retorno do investimento da IA, porque tem muita gente que, não quero IA porque eu não consigo ver o investimento, não consigo ver o retorno, Sabrina. A gente paga $20 lá para estar numa conta business, mas não sei o que é. É tempo, né? E o tempo é muito importante e escala, né? Quando a gente ganha tempo, a gente ganha escala para poder fazer mais. A gente não pode substituir a nossa missão, né? A gente vive tempos sombrios onde o jornalismo está cada vez mais necessário, assim, a gente tem uma missão muito importante, a IA não vai nos substituir, mas ela remove um pouco, talvez ela não remova completamente, mas ela ajuda aquele atrito operacional que a gente segue tendo, especialmente no digital, né? Quem é que não lembra que saco pegar esse texto, transformar para o site, colocar ele no site, botar os hiperlinks, publicar? Eu não tenho tempo para fazer isso. Aí tem que contratar alguém para pegar o texto que foi impresso, ou o texto que saiu num boletim da TV e botar no site, né? Isso era uma realidade há um tempo atrás e continua sendo, e não precisa ser com a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, tá?
restrição de equipe, restrição de orçamento, restrição de atenção, restrição de horas do dia, né, que a gente fala, e a gente não quer substituir, eu não quero ir criando nada, mas ela é uma ótima revisora de texto. Ela é uma ótima, ela pode sugerir pautas a partir de um contexto que a gente entregue para ela. Ela pode, bem ensinada, a fazer coisas muito, muito, de fato, interessantes. E aí é a hora de pensar assim, o que será que a Sabrina conseguiria fazer se ela salvasse 1 hora por dia, que a IA ia fazer uma coisa para ela, né? São 5 horas por semana, né? 5 horas por semana é meio turno de vida, é bastante coisa, né, para gente. Mas conta pra gente aí, Sabrina, vendo você falar sobre isso, a gente pensa em gasto, em investimentos. As empresas de pequeno e médio porte, elas conseguem fazer isso sem gastar uma fortuna com TI, por exemplo? Consegue, consegue sem TI, né? Consegue sem desenvolvedor hoje. Eu vou depois contar uns cases para vocês. Consegue com pouca gente, consegue com ferramentas que a gente chama de no code ou low code, né? Que é sem código, com muito pouco código, que é simples de fazer. A linguagem natural substituiu aquele if, blá, 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 then, blá, 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 que quem coda sabe, tela preta, por, né, uma linguagem natural. Como eu estou falando contigo, eu escrevo com o computador, falo com o computador. Consegue fazer. A gente tem uma discussão hoje dos tokens, né, que é quando a gente assina uma ferramenta e a gente bota a rodar. De repente, ela pode, você compra um limite, daí ele passa daquele limite, ele fica caro. Se você desenha uma solução, estava discutindo isso ontem ainda com os outros coaches da Blended, que ela fica cara, ela é uma solução ruim, né? Então, você tem que desenhar de saída uma solução que ela seja sustentável, né? Eu tenho conversado com times que não tem esse problema, não aconteceu, porque eles de saída já pensaram de uma maneira que aquilo vai fazer sentido, vai ser sustentável. Então, é possível, tá? Ah, legal. Estou curiosa para ouvir esses casos aí que você vai contar Os para a cases que são gente. legais. Daqui a pouco a gente Mas vai vamos chegar. lá. Isso. Quando a gente pensa em remover esse atrito, né? O que eu estou chamando de atrito? Aqui eu estou usando 4, né? Para a gente sair desse abstrato, assim, que a Sabrina está falando coisa que não é possível de fazer. Ser mais rápido, ter mais qualidade, poder entregar serviço, ser sustentável, aqui sustentável no sentido não verde, né? No sustentável de ter sustentabilidade financeira e de operação. Para automatizar aquilo que talvez seja lento, para reduzir um pouco da espera, né? Às vezes demora muito para fazer uma coisa, a IA consegue fazer mais rápido, ela acelera de fato algumas operações, tá? Quando a gente pensa em qualidade, você não precisa ter tão corrido, né? Então, se você faz com um pouco mais de tempo que você ganhou ali no primeiro pilar, você pode talvez fazer uma ligação extra, você pode pedir para alguém mais ler, você pode incluir um outro ponto de vista, né? Você melhora o teu conteúdo, ele fica mais profundo, mais aprofundado. Quando é serviço, né? Talvez você consiga entregar serviços mais úteis para a tua comunidade, aquela comunidade local que você atende. Pode ser mais personalizado, então, quem sabe, por conta da IA, ao invés de entregar só qual é a previsão do tempo da cidade de Porto Alegre, eu consigo entregar da região metropolitana toda, né? Não esqueça que tem gente que não mora aqui, mora em Canoas, e lá pode ser que esteja chovendo, né? E mais frio que aqui. E a gente tem um quarto que seria sustentabilidade, que é esse desperdício operacional, né? Quantas vezes a gente faz retrabalho de aplicação de coisas, né? Alguns grupos que têm mais de um veículo e aí tem que fazer de novo a mesma coisa, né? Menos fricção naquilo que a gente está fazendo, né? E deixei aqui uma frase para a gente, um ativo de vocês, né? Um ativo das emissoras, não é o volume de produção que vocês já têm, né? 24 horas no ar, a maioria, mas esse vínculo que tem com a audiência que a gente não pode, não deve perder, né? A gente não pode, tem que cuidar com esse
o ruído operacional, que a gente consegue eliminar com o IA, se ele está gerando um ruído operacional, como respondendo mais ainda a pergunta da Ju, ele não é a prioridade certa. Então, para que caminho que a gente pode ir, né? Então, eu criei para vocês aqui uma mini, tá? Minis, 4 coisas para cada ladinho aqui. É uma pequena, eu chamei de pequena matriz de valor, ela podia ser infinita, mas a gente pensa no óbvio, né? Sabe, o que a máquina pode fazer? Pode fazer transcrição, pode fazer decupagem, que antes a gente pagava ferramentas bem caras, ou tinha que alguém fazer, né? Ficar minutando as coisas. Ela pode formatar texto, fazer metadados para SEO, que segue importante, né? A busca orgânica segue importante, os buscadores seguem importantes para a audiência. Pode fazer análise de muitos dados, né? Vamos dizer, para mídia programática, para a audiência de vocês, para análise de audiência. Então, o que antes se perdia mais tempo, ou tinha que ter dedicada analistas para fazer, e às vezes o analista mesmo não consegue traduzir aquilo para as outras áreas da empresa. Como é que a IA consegue fazer isso? Ela consegue. Rascunho de proposta comercial, a IA consegue fazer. Rascunho de textos muito commodity, né? A previsão do tempo, o resumo do jogo, a condição do trânsito, né? Você não precisa ter o seu prêmio ESP preparando esse tipo de material, e não é vergonha nenhuma dizer conteúdo preparado para o resumo de sessão da Câmara, o resumo de sessão, né? Aquilo que é lembra o conteúdo que não é seguro, mas que você precisa fazer, você não pode não ter, né? Mas aí você bota o seu repórter caro, e caro no sentido de que ele é caro, ele é importante para você, né? Bota ele para fazer aquilo que é único, que é ter o julgamento ético e editorial do que é importante, o que vai para a capa, o que nós vamos botar na newsletter, né? O que a gente vai reverberar nos nossos outros canais? Qual é o contexto hiperlocal disso aqui, né? O que a gente vai trazer do viés que muda esse jogador ter sido convocado para a Copa neste momento para este time aqui, né? Como é que a gente faz reportagem olho no olho com o IA? Não dá para fazer reportagem olho no olho com o IA, né? Como é que a gente constrói comunidade, pertencimento lá no óbvio, na outra coluna? Não dá, né? A gente precisa da IA para isso. Então, a ideia é assim que, claro, a gente parece bonito assim, né? Ah, tá bom, Sabrina, dá para fazer, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer na prática, de verdade, tá? Não estou aqui só para trazer na teoria. Os labs que eu venho falando, que talvez você esteja se perguntando, o que essa guria está dizendo, né? Os labs de IA para negócios jornalísticos são laboratórios, hoje financiados pelo Google aqui no Brasil e em vários outros países do mundo. Ano passado a gente impactou 100 organizações só aqui no Brasil. As inscrições eram para 100, a gente deve ter fechado com uns 90 que terminaram. A gente teve times também da América Latina. Os Estados Unidos e Canadá também tiveram times de lá. Foram 8 turmas, tá? Quando a gente agrupa os conteúdos, a gente teve crescimento de audiência aí em 45% de crescimento de audiência, o que é incrível. Produtividade e redução em tarefas repetitivas, os números são melhores ainda, né? 70% e 80%. Os labs aqui no Brasil, vai ter uma segunda turma, tá rodando um agora, tá? A gente está na terceira sessão, que em julho devem abrir as inscrições, então fazendo um merchan, entrem, é gratuito. A gente, além das sessões ao vivo, depois tem sessão de mentoria com coaches. Eu não sou mais coach dos programas, não consigo mais ser, mas com coaches que são muito bacanas, gente que saiu do mercado, gente que segue no mercado, gente que entende muito de estratégia e de tecnologia, e de redação, e de gente, então vale muito a pena. A gente nos Estados Unidos segue, eu trabalho nos programas daqui também, nos de fora. E o que eu queria contar para vocês um pouquinho é que quando a gente faz junto, e aí tem uma comunidade muito grande, né, de gente que já participou dos laboratórios de IA, e que tem os cases que agora eu vou contar para vocês. É muito legal ver o diagnóstico do cenário, né? A gente vê muita gente num território muito exploratório, ainda muito estou explorando, muita gente diminuindo suas atividades operacionais aí em pelo menos
1 hora, 2 horas por dia, que é legal, em média, né? Mundo todo. É uma adoção real, tá? Não é um entusiasmo meu aqui para contar para vocês. Rolou mesmo. A gente tem caso de gente que não queria fazer, né? Resistente e no fim, quero reinventar tudo, vamos começar tudo do zero. Tem gente que, né? É mudança de tempo, mudança de fluxo, mudança de reaproveitamento de audiência, assim, tem de tudo, tá? Muito case bacana para contar. Quero mostrar para vocês. Eu peguei os de rádio e de TV. Se tiver gente aqui assistindo que gostaria de ver case de digital, de organização non-profit que atende, né, entidades, eu sou bem feliz em compartilhar com vocês, tá? Vamos Então, seguir? bora lá. Vamos Tá. seguir. Eu estou vendo aqui que a gente já está um pouquinho adiantado, mas agora, então, Eita, eu vamos... falo muito, né, gente? Não, mas é rapidinho, Não, mas tá? é muito conteúdo interessante, é diferente. Mas vamos lá, agora a gente vai ver na prática isso tudo que você contou para a gente. Tá bem. O grupo EP é um grupo do negócio interior de São Paulo, que tem várias marcas. Estão aqui embaixo as marcas deles. Eles criaram, durante o Lab do ano passado, um painel que conectava aquilo que estava passando na TV. Sabe que eles têm aquele closed caption, né? Então tem como se fosse a legenda daquilo. Então eles pegavam a IA, pegavam aquilo que era o closed caption e eles comparavam aquilo, né? Tudo classificadinho com IA, com o resultado de audiência minuto a minuto, que a TV tem, né? A TV tem os seus arquivos. Isso ajudou a reduzir o tempo de análise dos conteúdos que eles faziam. Então eles tinham um serviço, um trabalho humano com algum requinte lá de tecnologia para acompanhar, mas não tanto. Então, eles ganharam muito tempo nessa análise. E aí, eles passaram a cruzar aquilo, entenderam que cruzar aquilo que estava passando na tela, com dados da audiência digital, né? Qual assunto está retendo? Qual assunto está impactando? O que está gerando a audiência da TV para o digital? Então, eles estavam usando a IA para tomar a melhor decisão estratégica para a grade, tá? Então, na prática, ele tá ajudando, a IA estava ajudando eles a responder questões muito estratégicas, tá? Eles não tinha um analytics super sofisticado, assim, mas eles criaram um dashboard interno, eles são uma afiliada da Globo, mas um grupo médio, né? E um time não era muito grande que estava no laboratório, e nesses 3 meses que eles ficaram no laboratório, eles conseguiram criar esse piloto que fez essa análise muito bacana de tempo real, Ibope, né? Dados de TV, com como é que a audiência se comportava. Então, dependendo, até comercial, né? Qual é o break que a gente tem que colocar, que horas tem que colocar o break. Então, o caso deles muito bacana, vale falar com eles sobre isso. Bacana. A Rede TV teve participando com a gente também no ano passado. Eles criaram um assistente de IA, que são os GEMs, para quem já usa no Gemini, as GEMs são como se fossem os GPTs dentro do chat GPT. E eles chamaram de Princesa, que eu amei, porque o Príncipe, né, é o programa que eles têm lá, que é super conhecido com o Ronival, eles criaram a Princesa. A Princesa era para extrair nota e citação dos programas que eles exibiam, demorava-se muito tempo para fazer isso, eles aí passavam a decupar o programa, o tempo ficou 4 vezes menor. Poxa. O volume das notas geradas 4 vezes maior. Então, se você faz a conta aí do que eles ganharam de produtividade, né? Então, tem um gargalo da TV para o digital, que é os profissionais assistindo, né, para extrair texto, e ainda que seja, e nesse caso eram 2 estagiárias, tá, que participaram, a gente não conseguia mandar mais gente para estar com a gente. E era o trabalho delas, tá? E ainda assim eles disseram, não, tem um jeito de fazer isso aqui mais fácil do que assistir. E era mais rápido para subir. Logo depois que eu assisto um programa de televisão, talvez eu já queira entrar para ver o que aconteceu, para compartilhar com alguém que eu acabei de assistir, e isso rapidamente, né, com um assistente ali, Gems, que é a única que você consegue criar assistentes gratuitamente, tá? Você não precisa ter uma conta criada dentro do Google Workspace. Então, ela podia acelerar, nesse caso aqui, reaproveitamento de conteúdo para TV, para site, para redes, com custo quase zero de operação, tá? SBT News
estavam focados em otimização, eles já tinham um fluxo de subir os vídeos no YouTube, né? Muitos canais de TV e canais de mídia publicam seu conteúdo no YouTube. Eles usaram a IA para sugerir título, para sugerir descrição, tag, miniatura, vocês sabem bem, se você não preenche todos aqueles campos, a descoberta do teu vídeo no YouTube fica muito pior, então é importante ter um bom thumb para otimizar a performance. Eles usaram a inteligência artificial para fazer isso. No tempo do Lab, né, nos 3 meses, eles tiveram um aumento de mais de 20% de views e tiveram um salto de receita, porque obviamente estava entregando mais, o vídeo estava performando melhor. Né? Por que eu botei isso aqui? Porque que importa? Porque, de fato, o YouTube é a segunda tela, né? Ou até arquivo, né? De muita gente que está aqui, ele vira o arquivo, né? Então, aí ajudando aqui não só a agilizar essa postagem, mas aumentando rentabilidade de acervo, né? Que fica lá, a pessoa segue assistindo, você segue monetizando dentro do YouTube. A CNN Brasil criou um assistente para o time de vendas, pegou dados do Ad Manager, pegou Media Kit, pegou campanha anterior, pegou coisas que eles, propostas comerciais, PDFs, subiu num assistente, de novo, não é um agente, é simples assistente de IA, e numa ferramenta chamada, vou me lembrar mais agora, depois eu conto para a Ju, eles criaram um chat, então eu conversava com aquela ferramenta. E perguntava assim para ele, eu vou vender, preciso criar uma proposta para Coca-Cola, para patrocinar nossa cobertura da Copa do Mundo. Inventei, tá? O que eu podia oferecer para eles? E esse assistente, era o copiloto do vendedor, criava uma proposta. Dizia, com base nisso, conhecendo a Coca-Cola, conhecendo as coisas, a proposta que a gente tem é isso, isso, isso e aquilo. Então, é IA atuando nessa linha de frente, tanto para a receita B2B e B2C, fortíssimo diferencial. As propostas diminuíram aí de 7 para 3 dias, então menos da metade do tempo, e aí eles conseguiram também comprovar no piloto uma taxa de conversão maior. Interessante, né? Um recadinho aí para os diretores e gestores, que você está mostrando para a gente que a IA ela é uma ferramenta indispensável para a sustentabilidade comercial das empresas. Eu acho que não dá para não ter, né? Não dá para pensar nela de maneira estratégica, né? Não dá para ignorar que existe, não dá para ficar ainda resistente, né? A resistência vai atrasar, né? Vai deixar mais uma vez a nossa indústria atrás de outras, né? Que se aceleram. É isso que a gente não quer, é isso que a Blue Engine não quer. Um último exemplo aqui, acho que é o último, não tem mais 2. A 107 é uma rádio do interior aqui do Rio Grande do Sul. Participaram do laboratório, uma rádio familiar. O fundador dela, infelizmente, faleceu no ano passado, enquanto eles estavam no Lab. A rádio segue. Participaram 2 vezes já com a gente. No primeiro, eles criaram um clube de vantagens, e no segundo, eles usaram a IA para criar um programa de afiliados, onde funcionários daquela cidade pequena onde eles estão vendem o clube de assinaturas e, né, usando cupom, e ganham dinheiro. Usaram 2 ferramentas, o Zapper e a inteligência artificial, um LLM normal. Eliminaram uma fricção ali de venda, de cupom, liga para a rádio e tal. As meninas, né, as filhas do fundador, né, que não trabalhava mais, elas tocavam essa operação, então facilitou muito a vida delas. Essas rádios regionais que dependem de uma diversificação de receita, ali elas têm o clube agora de vantagem da cidade com os descontos e tal, conseguiu com o IA facilitar muito, gerando assinaturas recorrentes ali na comunidade local e tendo mais gente para vender o clube, né? Não precisa ter vendedor para vender o clube de vantagem. Então, o caso do Clube Caiobá é muito legal, vale procurar, o clube dele está no ar, e conversar com as meninas, vale entender como é que rolou o programa de afiliados. E a Vibra, que é a Band, né, o spin-off digital da Band, fez durante o Lab um dos cases que mais impressionou em dados e números para a gente. Vocês conhecem, a Vibra já é o braço digital da Band, então eles já são avançados de saída. Durante o Lab, eles usaram 3 ferramentas, o Descript, o Scriba e o ChatGPT, analisaram a transcrição de programas mais longos, então aqueles jornais deles que tem 2 horas, pegaram momentos para corte, disseram para a IA, né, você tem que escrever o prompt para isso,
E os cortes gerados aumentou em mais de 300% o número de vídeos publicados, porque eles tinham mais cortes, né? Automaticamente tinha arquivo ali para subir. Quase 3 milhões de visualizações a mais no YouTube, porque tinha mais vídeo para subir. E tem um número de receita também ampliado, obviamente, foi o mês com maior número de receita, julho do ano passado, porque tinha mais vídeo, quanto mais sobe, né? Mais receita dá. E acho que importante, o rádio não é apenas áudio, esse caso era da rádio mesmo que eles usaram. Hoje tem muito videocast, né? Toda a rádio tem uma câmera ali filmando, então cortar às vezes entrevista, né? Usar isso no digital é importante para aquisição de audiência. A IA resolve uma dor que é essa habilidade manual, né? Que às vezes a gente não tem condição. Eu gostaria de ter mais braços, né? Ter outras Sabrinas aqui. Não tem. Então, acho que é importante a gente lembrar que essa autenticidade tem que estar sempre acima da automação. Então, como é que eu vou ser autêntica, ainda que eu use um pouquinho da automação? Uma dica minha de sempre rotular, se vocês automatizarem alguma coisa, usarem IA para alguma coisa, então, conteúdo feito com ajuda de inteligência artificial. E uma última dica é vocês se concentrarem em fornecer aquilo que é tangível mesmo, né? Não é só participar da conversa, às vezes, né, gerar a conversa, iniciar a conversa, né? É aquela metáfora que eu gosto muito de usar, que é o jantar, né? A gente chega num jantar e a gente não chega de mãos vazias, a gente não chega bagunçando a casa das pessoas, a gente, se não sabe cozinhar, a gente tira a mesa ou bota a mesa, a gente sempre leva um bom papo, então para criar essa comunidade a gente precisa pensar o que a gente vai fazer para ela, né? Vocês, enquanto emissoras de rádio e TV, tem muita coisa para fazer nesse jantar que a IA não vai conseguir, que o fast food não vai trazer, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui essa telinha só para vocês quiserem assinar a nossa newsletter, depois eu posso dar para a Ju os links, que daí tu manda para eles. É em inglês, infelizmente, mas com a IA hoje está fácil da gente ler também em português. De fazer a tradução, né? É verdade. E a Deboost, ela vem todo mês com cases, com histórias, enfim, da Blue Engine, no nosso LinkedIn também. E vocês podem me escrever sempre no meu e-mail, que é Sabrina e aí Blue Engine Collaborative. É fácil de me achar. Sabrina, antes da gente terminar aqui, né? A gente conseguiu ver nessa 1 hora, né? A importância, né? Justamente o que você se propôs, que é mostrar para a gente a IA para o óbvio e deixar tempo para o humano, que é o único e é o mais importante, né? Mas eu queria te fazer 2 perguntinhas. A gente deve estar assistindo, ter pessoas assistindo a gente agora, profissionais, né, de emissoras, de rádio, de TV e outros tipos de empresa, mas também estudantes. Então, conta para a gente. Se você tivesse que dar 2 recadinhos, um para cada público. Estudantes, quando eu falo estudantes, né? A gente encaminhou convite para estudantes de cursos de jornalismo, marketing, publicidade, propaganda, administração. Então, 2 recadinhos para cada um. Se você tivesse que dar um único conselho para cada um desses públicos, qual seria o conselho? Eu acho que o primeiro, assim, é seguir curioso, né? A gente, independente da carreira, eu acho que a gente não seguir curioso é importante, porque a hora que a gente para de se interessar pelas coisas, a gente perde muito daquilo que está acontecendo ao redor, então tem que ter aquele que é isso? O que está acontecendo, né? Então, acho que é o seguir curioso, né? Seguir tentando entender contexto, seguir, mas espera aí, né? E não é o desconfiado, né? Que o desconfiado eu tenho mais resistência. O desconfiado, ele sempre é negativo, né? É mais o curioso. Seguir, acho que seria uma importante e seguir querendo aprender, né? Eu acho que eu tenho o meu exemplo pessoal é isso, eu continuo estudando, né? Eu continuo buscando formação acadêmica, inclusive, né? Não abandonem, né? Isso, assim, né? Nem tudo tá no mercado de trabalho, tem muita coisa que os professores ensinam, os livros ensinam, a academia ensina, os cursos ensinam. Participar de uns eventos como esse aqui ensinam, então, aprender sozinho, dá para aprender sozinho, hoje dá muito, mas a troca, né, aquilo que eu chamo do radicalmente analógico, né, uma sala de aula, segue muito importante. Então é isso, acho que
ser curioso e continuar estudando, né? Perfeito, Sabrina. Antes da gente terminar, eu queria deixar dois recadinhos. O primeiro é que a gente faz esse papo aberto mensalmente. Então, cada mês é um tema diferente. Profissionais tão qualificados e capacitados quanto a Sabrina estão conosco mensalmente para debater um tema que é de interesse, né, dos radiodifusores. O segundo é, se alguém aqui que está nos assistindo tiver interesse no certificado, basta preencher o formulário que está no link, que deve estar no chat. Eu verifiquei aqui, a gente não tem nenhuma pergunta no chat, então a gente fica por aqui. Ah, tem mais um. A Abert, ela tem feito um ciclo de eventos que se chama Rádio, Mercado e Sintonia, que é voltado para radiodifusores, mas principalmente para profissionais do mercado, que a gente chama os anunciantes e as agências. E agora, em junho, no dia 18, em Belo Horizonte, a gente vai estar com o segundo evento. Primeiro, a gente foi em Porto Alegre, a Sabrina esteve até conosco, e o segundo vai ser no dia 18, em Belo Horizonte, no Centro de Convenções da Câmara de Gerentes Lojistas, às 18. Alunos dos cursos das faculdades de Belo Horizonte, de qualquer curso, eles vão ter a entrada franqueada. Então, eles, se quiserem entrar em contato conosco, nós daremos o caminho das pedras para que a entrada seja franqueada. Eu acho que esse é o último recadinho. Sabrina, de novo, muito obrigada. Assim, foi um tema super interessante. Eu acho que assim, foi uma hora que passou correndo. Eu acredito que, assim como eu, outras pessoas devem ter gostado demais. Eu não sei, você vai disponibilizar essa apresentação, caso alguém precise? Ah, Posso perfeito. mandar, sim, para ter o PDF e, de qualquer Sim. maneira, o vídeo segue, né? Para quem quiser assistir, reassistir, reencaminhar, acho aqui no YouTube da Aberte, Ah, acho que também está lá o material. Agradeço. perfeito. Ó, já deixa aqui o convite para você estar com a gente em outras oportunidades, tá bom? Muito bem, eu volto, é só me convidar. Adorei. Então, tá Obrigada, joia. Ju. Gente, vamos encerrando por aqui. Obrigada a quem ficou conosco até esse final e até o próximo Papo Aberto.